O anime começa apresentando o protagonista chamado Satoru, que é um homem de 37 anos que tem seu lado financeiro bem estável. Nos é revelado que o protagonista é virgem e nunca teve uma namorada. No entanto, o prota parece estar bem com isso. Em seguida, Satoru se encontra com um de seus subordinados chamado Tamu, que lhe apresenta sua futura esposa chamada Miho. Então o prota se apresenta gentilmente. Após isso, Tamu decide convidar o prota para comer junto a eles. O prota aceita já que quer parabenizá-los de maneira adequada. Mas nesse momento vemos que aparece um maníaco com uma faca na mão correndo na direção de Tamu para esfaqueá-lo. Então, ao testemunhar isso, o prota decide salvar o seu subordinado empurrando-o para longe, o que faz com que o prota leve uma facada no lugar dele. O maníaco sai correndo e o Tamu tenta ligar para a ambulância. Por outro lado, o prota se pergunta o que é isso quente que ele está sentindo, falando que não quer isso. Nesse momento surge uma entidade dentro do prota e reconhece que ele não quer sentir isso quente, então dá resistência para ele contra o calor. Então o prota fica se perguntando se morrerá apenas com uma punhalada. E nisso a entidade lhe concede resistência a facadas e ataques físicos, como também a habilidade de anular dores. A entidade começa a pensar em algum corpo que não necessita de sangue. Então o prota, perdendo muito sangue, pede para o Tamu destruir o HD do seu computador. Então o Tamu aceita como o último pedido do protagonista. Nesse momento vemos como a entidade continua a dar mais habilidades. O prota fala que se ele renascer, nessa próxima vida ele irá ser um predador, irá se jogar em cima de todas as minas que ele ver pela frente. E assim ele ganha uma habilidade chamada de predador. O prota se dá conta de que por ter quase 40 anos ele deveria ser um sábio, ganhando assim uma habilidade chamada de grande sábio. E depois disso o prota morre. Mas depois de um tempo o prota dá conta de que sua consciência está intacta, e fica se perguntando o que está acontecendo, já que o prota percebe que não está sentindo mais nada e perdeu os sentidos humanos. Nisso nos é revelado que ele reencarnou como uma slime dentro de uma caverna. Então o prota começa a testar seu novo corpo e percebe que agora não tem necessidade de comer ou dormir, e logo ele começa a usar a habilidade predador para consumir todas as plantas que estão na sua frente, e ele se pergunta para onde vai as coisas que ele come. Então uma voz vinda de dentro dele revela que é a habilidade do grande sábio que o prota adquiriu antes de morrer. Essa habilidade serve para responder coisas que ele pergunta. O grande sábio explica que agora ele é capaz de devorar qualquer coisa que quiser com sua habilidade chamada de predador, que permite analisar e adquirir as habilidades das coisas que ele devora. Então o prota pede para o grande sábio analisar as plantas. O grande sábio fala que elas têm propriedades curativas e que são muito raras. Então o prota decide devorar todas as plantas da caverna para guardar em seu estômago e fazer poções de vida. O prota começa a devorar até uns minérios chamados de magipedras, que também são muito valiosos. Então o prota começa a devorar todos os minérios e plantas existentes na caverna. Durante sua exploração na caverna, o protagonista bate de cara em uma parede mágica, que na realidade é um selo que aprisiona um grande dragão. Esse dragão fala com o prota, mas o prota é um slime e não tem olhos nem boca para conversar. Mas o dragão ele consegue ler pensamentos e decide ajudar ele com seu problema de vista. O dragão ensina o prota a dominar a magia chamada de detector de magia, que permite o usuário sentir as partículas mágicas ao seu redor. Assim que ele aprende essa habilidade e recupera sua vista, fica todo alegre e saltitante. Então o dragão se apresenta formalmente para o prota, com o nome de Veldora, e pergunta para ele quem ele é realmente. Então o prota fala que em sua antiga vida ele era apenas um humano. Veldora fala que ele é um reencarnado, e fala que tem outras pessoas nesse mundo que não são daqui, e que são chamados de forasteiros. Mas essas pessoas têm maldições que controlam suas ações para que eles não se rebelem. O prota pergunta para Veldora o motivo dele estar selado, e ele responde que há 300 anos atrás ele causou destruição de uma cidade por acidente. Então uma heroína veio intervir e ele acabou batalhando contra ela e perdeu. E ela usou o aprisionamento infinito nele e ele está aprisionado até agora. O Veldora fala que foram necessários 30 magos poderosos para invocar ela para esse mundo, e lançaram uma maldição nela para que ela tenha que obedecer quem a summonou. O prota pergunta se ele quer ser seu amigo, e que vai procurar um jeito de libertar ele. O Veldora faz charme, mas aceita o pedido de amizade. O prota tenta usar o predador na barreira, mas não funciona. Então ele pede para o grande sábio analisar possíveis soluções para libertar o Veldora, mas o sábio fala que ele teria que escanear o Veldora por inteiro para poder falar um modo de libertar ele. Então o prota pergunta para o Veldora se ele estaria disposto a viver dentro de seu estômago, até que ele acha uma maneira de libertá-lo, e ele aceita, já que se ele continuar preso ali ele irá morrer. Antes disso, Veldora fala que irá lhe conceder um nome, já que ele não tem nenhum, e pede para o prota lhe conceder um também. O prota coloca o nome dele de Veldora Tempeste.
O Veldora concede ao Prota o nome Rimuru Tempestem. Então o Veldora fala que pode usar sua habilidade chamada de Predador nele e o protagonista usa Predador no Veldora, que some completamente. E o Prota começa a analisar a habilidade Aprisionamento Infinito, para que possa achar uma maneira de quebrá-la. O Prota decide então que tem que sair dessa caverna, e no meio do caminho sai devorando todas as plantas e minérios restantes. Passando por um pequeno lago, ele treina e recebe uma habilidade chamada de Lâmina de Água, que faz um corte poderoso em uma pedra. No caminho da saída o Prota encontra uma cobra, e vê que não vai conseguir fugir dela, então usa a Lâmina de Água, derrotando assim a serpente. Após isso usa Predador nela, e ganha suas habilidades. Então o Prota encontra um outro monstro, para praticar suas novas habilidades nele, e se transforma na cobra que acabou de matar. Usando um jato venenoso ele mata esse monstro. O protagonista vai enfrentando alguns monstros e devorando-os para conseguir novas habilidades como por exemplo Fio Pegajoso e Fio de Aço, que serve como locomoção para ele. Enquanto encontra a saída da caverna, ele mata um morcego e obtém a habilidade de se comunicar usando ondas sonoras. Chegando na saída da caverna, ele vê os primeiros humanos desse mundo e eles são aventureiros que estão investigando o sumiço de um dos 4 dragões poderosos do mundo, o Veldora. Se escondendo desses humanos, o Prota sai saltitando pela floresta e se depara com um grupo de goblins, que aparenta estarem com medo, pois eles conseguem sentir o poder do Prota. Percebendo que o Prota é poderoso eles pedem um favor a ele, então levam ele para o seu acampamento para conversar com seu líder. Chegando lá o ancião da aldeia explica que tem uns lobos que estão atacando eles por conta de que o Veldora sumiu, e eles tinham medo de entrar na região onde ele estava selado. Então eles pedem para o Prota proteger a aldeia já que eles conseguem sentir a aura de poder do Prota. Então ele percebe que estava exalando sua aura mágica para todos, e contém ela. Os goblins falam que irão jurar lealdade ao Prota caso ele consiga protegê-los. No mesmo momento eles ouvem um uivo e todos começam a entrar em pânico com medo de morrer. Ouvindo esse alvoroço o Prota sai da tenda e fala para não se preocuparem, que agora eles serão protegidos pelo grande Rimuru, e todos os goblins se ajoelham perante a ele. O Prota pergunta onde fica o lugar que estão os feridos, para poder curar todos com suas poções feitas das ervas que ele coletou na caverna. Assim ele devora todos, curando e jogando-os para fora do seu corpo já renovados. O Prota então começa seu plano para defender a aldeia dos lobos, e ordena que os goblins façam cercas ao redor da vila para dificultar a entrada deles. Chegando à noite os lobos tentam invadir e dão de cara com o Prota, que lhes avisa para recuar antes que seja tarde. Mas o líder da matilha manda ignorar e atacar os goblins, mas eles são surpreendidos pela habilidade do Prota de fazer fios de aço, cortando e parando o avanço deles enquanto os goblins atiram flechas. Então o líder se enfurece e avança para cima do Prota e acaba preso nos fios pegajosos. O Prota, vendo que não vai ter jeito, usa seu corte e arranca a cabeça do líder da matilha e devora ele, transformando-se assim no líder da matilha que foi devorado, e avisando para os lobos recuarem ou serão mortos juntamente ao seu líder. Mas os lobos continuam avançando, só que se rendem e juram lealdade ao Prota. No dia seguinte o Prota reúne todos da aldeia e fala que a partir de hoje todos viverão juntos, sem brigas, e ele percebe que nenhum deles tem nome. O Prota fala que irá dar nomes a todos eles já que eles não têm, e todos começam a festejar e o Prota não entende o motivo. Mesmo assim ele começa a nomear as pessoas da vila, e nomeia o líder da aldeia como Rigur, e ao seu filho como Rigu. Então ele continua a dar nomes para todos. Chegando na vez de nomear os lobos, o Prota dá o nome de Ranga ao filho do antigo líder da alcateia. Mas o Prota desmaia após isso por conta que ele não sabia que gastava magícula ao nomear monstros, já que a nomeação eleva o nível do monstro. 3 dias depois o Prota acorda, e se depara com uma Goblin que está muito diferente do que era antes. Ela dá bom dia para ele e avisa que vai chamar o ancião. Mas o Prota fica se perguntando se tinha alguma garota tão bonita assim nessa vila. Quando Rigur chega, o Prota percebe que ele também mudou totalmente, não é mais aquele velhinho quase batendo as botas. Então ele explica que ao dar nome aos monstros eles evoluem. O Prota sai da cabana e vê que os goblins não têm jeito algum para a construção de casas, e também percebe que as garotas da vila estão quase sem roupas, e por isso ele decide que precisa contratar alguns trabalhadores. O Rigur avisa que ele poderia visitar os anões para conseguir pessoas habilidosas em fazer armas, roupas e casas também. Então o Prota monta um grupo pequeno para poder chegar mais rápido sem fazer alarde. Então o Prota deixa a Vila Goblin e vai em direção à cidade dos anões. Assim termina o 3º episódio juntamente do resumo. Se gostou já sabe. Obrigado por assistir e até a próxima.